Está começando mais um Jornal Aveto, com a apresentação dos Super Gênios da Mesa Quadrada. Muito bom dia, boa tarde, na verdade são meio-dia e 9 da tarde. Muito boa tarde a todos vocês que estão assistindo mais um Jornal Aveto. Bem, estamos aqui com a nossa sexta edição, se eu não me engano é a sexta edição do ano do nosso querido Jornal Aveto. E agora vamos falar sobre as notícias que tivemos aí da semana e também do dia, né? Vamos falar sobre futebol, sobre as notícias sobre o mundo do Chaves, vamos falar também sobre os filmes que vão estrear em julho, né, no nosso canal e muito mais. Bem, vamos começar com a previsão do tempo com ele, Seu Barriga. Bem, Seu Barriga, como está a previsão do tempo de hoje? Bem, muito boa tarde, na verdade, né? Muito boa tarde a todos vocês que estão aqui assistindo mais um Jornal Aveto aqui no nosso canal. Bem, estamos aqui para falar sobre a previsão do tempo desta semana, né? Desta semana, a última semana de fevereiro. E vamos começar, né? A previsão hoje está marcando 24 graus, né? Hoje nem tá muito quente, nem tá muito frio, né? Um tempinho mais ou menos, né? E está nublado, né? Nós estamos aí com o tempo nublado. E tem previsão de 30% de chuva, né, nas próximas horas. E vamos agora com segunda-feira, amanhã, né? Amanhã, dia 23 de janeiro, não, de fevereiro, nós estaremos aí com 25, a máxima de 25 e a mínima de 19 graus. E nós teremos aí tempestades, né? Nós teremos aí tempestades em esparsas e teremos aí chuvas de 60%, né? Durante o dia. Já na terça-feira, nós temos aí uma chuva leve, né? Diz chuva leve, né? Mas nós temos aí 25 graus e a mínima de 20. E chuva de 70%, né? Mas não vai chover todo dia assim. Vai começar a chover 70% mesmo, uma chuva forte, a partir das 2 da tarde. Segundo a previsão do Google. Bem, já na quarta-feira, dia 25, nós teremos aí 26 graus e a mínima de 19. E nós temos aí também tempestades e chuva de 70%, tá bom, pessoal? Então, tome cuidado quando tiver esses tempos muito chuvosos, tá bom, pessoal? E agora na quinta-feira, dia 26, nós teremos aí chuva forte, né? De 80% e teremos 23 graus com a mínima de 18. E por último, sexta-feira, dia 27, nós teremos aí 22 graus com a mínima de 16 e nós temos aí uma chuva de 30%, tá bom, pessoal? Bem, eu vou ficando por aqui e retornaremos com os nossos estúdios. Bem, muito obrigado, seu Barriga, pela previsão do tempo. Bem, e agora vamos falando rapidamente sobre futebol. Sim, e quem vai falar sobre o futebol para nós será o Kiko. Bem, Kiko, fale mais aí o que tivemos aí no futebol nesta semana. Olá, meus queridos e queridas inscritas e inscritos do nosso canal. Estamos aqui com mais um Futebol Aveto Futebol comigo, com Kiko. E agora nós vamos falar sobre o que tivemos aí de futebol nesta semana, né? Vamos começar com os jogos que tivemos na semana, né? Tivemos aí só 2 joguinhos aí dos campeonatos locais aqui do Brasil. Tivemos aí o jogo entre Flamengo e Lanús, da Argentina, pela Recopa Sul-Americana, que é o campeão da Sul-Americana contra o campeão da Libertadores. E o Flamengo perdeu de 1-0 pro Lanús, né? E o jogo de volta vai ser nessa próxima semana. E vai enfrentar... Agora o Lanús vai enfrentar em casa o time do... Vai enfrentar fora de casa, na verdade, o time do Flamengo. O Flamengo vai jogar no Maracanã. Tivemos o jogo entre Corinthians e Atlético Paranaense, que teve a vitória do Coringão para cima do Atlético por 1-0 com o gol do Rodrigo Garro. E também tivemos jogos do Paulistão, né? Ontem nós tivemos 2 jogos de quartas de final já do Paulistão. E os jogos que foram Palmeiras contra Capivariano e o São Paulo contra o Red Bull Bragantino. O São Paulo ganhou de 2-1 do Red Bull Bragantino e se classificou para as semifinais. E o Palmeiras também deu um show ontem, ganhando de 4-0 para cima também do Capivariano e também está nas semifinais. Os outros confrontos que temos hoje das quartas de final são Portuguesa e Corinthians e Novo Horizontino e Santos.
Bem, agora vamos falando do Campeonato Carioca, né? Tivemos aí Botafogo e Boa Vista, né? Pela Taça Rio, a outra taça das várias taças que o Campeonato Carioca dá. E o Botafogo ganhou de 2-0 e vai para a semifinal do campeonato da Taça Rio, que é a taça para os perdedores que foram eliminados, né? Do Campeonato Carioca mesmo. E nós temos aí, né, hoje, nós temos aí Vasco e Fluminense às 6 horas. E teremos Flamengo e Madureira às 8h30, né? As semifinais. Então quem ganhar nesses jogos vai se classificar para a grande final do Campeonato Carioca. Bem, tivemos aí as semifinais do Campeonato Mineiro, né? E onde o Cruzeiro ganhou de ontem por 2-1 do Pouso Alegre, se eu não me engano, a semifinal, né? E hoje nós teremos aí o jogo entre Atlético Mineiro contra o América Mineiro, né? Clássico, né? E nós teremos o jogo aí hoje, 6 horas. Bem, também tivemos as quartas de final do Campeonato Gaúcho, onde o Internacional, com um total de jogos de 7-0, né? O total da ida com a volta, deu o Internacional 4-0 em cima do Ipiranga. Hoje nós teremos São José contra Novo Hamburgo e Grêmio e Juventude. E vamos dar uma passadinha rápida nos jogos da Libertadores, né? Que tivemos já a fase 2, né? A fase classificatória para entrar na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Onde nós tivemos os representantes brasileiros Bahia e Botafogo. Onde nós tivemos os jogos entre Botafogo e Nacional. Nós tivemos também os jogos entre... muitos jogos, tá, pessoal? Nós tivemos Carabobo ganhando de 1-0 contra o Huachipato. O 2 de maio empatou em 2-2 com o Sporting Cristal. O Liverpool do Uruguai perdeu para o Independente Medellín por 2-1. O O'Higgins ganhou do Bahia de 1-0. O Nacional ganhou de 1-0 do Botafogo. O Argentinos Júnior ganhou do Barcelona de Guayaquil. Tivemos aí o Juventus empatando 0-0 com o Guarani. E tivemos o Desporte Tolima, né? O Tolima ganhando do Deportivo Táchira de 1-0. Lembrando que também os jogos de volta vão ser agora, tá, pessoal? Agora nessa semana, tá bom? Eu vou ficando por aqui e nós voltaremos no nosso próximo domingo, tá, pessoal? No próximo domingo voltaremos aí com mais notícias do futebol aqui do nosso canal, tá, pessoal? Eu me despeço por aqui e voltaremos com nossos queridos apresentadores. Muito obrigado, Kiko, pelas suas apresentações sobre a previsão na verdade, do futebol. Bem, agora vamos comentando aqui sobre os filmes do nosso canal. Exatamente, galerinha. Nós temos aí os filmes do nosso canal. É a primeira vez que eu tô falando do jornal de hoje. É mesmo. Bem, nós temos aí os filmes, né, do nosso canal, que estrearão em junho. Em junho não, em julho, nas férias do meio do ano. Sei, pessoal, serão 2 filmes que estão, eu acho, né, que estão marcando já muita ansiedade, né, pra vocês. Que serão o segundo filme do Batman e o filme do Chompras. Exatamente, o filme do Chompras já tem o título, né, que são Os Ex-Ladrões, o filme. E nós teremos aí algumas participações especiais aí durante o filme, tá bom, pessoal? E não vamos contar. É claro, e não vamos contar também o vilão, só vamos contar quando for na época de lançamento do filme. Já o filme Batman 2 será lançado depois do filme do Chompras. E também vai marcar o retorno do Homem-Morcego para a telinha, né? A tela de cinema do nosso canal. Bem, vamos falar sobre os episódios desta semana do programa X-Pirito, do Chaves e do Chapolin Colorado. Bem, vamos começar com o episódio de segunda-feira, que tivemos o episódio de X-Pirito, né? Onde marcou 4, né? Marcou 4 sketches aí do nosso canal. Que foi a primeira de X-Pirito, né? A primeira sketch foi Por uma Mulher Formosa. Depois Os Assaltantes, Noivo de uma Galinha. E Os Jardineiros Trapalhões, né? Só falando aí, né? O X-Pirito foi Uma Mulher Formosa. Os Assaltantes foi o de Dr. Chapatin, Noivo de uma Galinha, Chaparrão Bonaparte. E Os Jardineiros Trapalhões tivemos aí do Chompras. Bem, tivemos o episódio de Chaves também, que foi o presente do Kiko, remake de 2022 e também do remake da temporada passada. E também tivemos de Chapolin, né? O episódio de Chapolin foi os extraterrestres
invadem a Terra, né? E esta semana foi os episódios especiais, né? Porque ontem o nosso querido Roberto Gomes Bolanhos, se estivesse, né, vivo, estaria fazendo 97 anos, né? E foi um especial para todos vocês, né? Para o Espírito e também para todos vocês inscritos do nosso canal. Exatamente, pessoal. Bem, agora vamos com o nosso próximo quadro, que se trata do CH Repórter. E o CH Repórter com a apresentação dos bonecos de pelúcia. Voltamos já já, tá, pessoal? Voltamos já já com as nossas apresentações. E agora venha os bonecos de pelúcia. Olá, pessoal! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui com mais um CH Repórter. Comigo, Chapolin Colorado. Eu, Chaves. E eu, Dona Clotilde. E eu, Seu Madruga. Bem, vamos falar sobre os episódios, vamos falar aí sobre a reportagem do dia. Exatamente, pessoal. E a nossa reportagem do dia vai falar sobre uma coisa polêmica na vila, né? Sobre as confusões da vila. Exatamente, né? Vamos ver como é, né? Como é que resolvem as confusões da nossa querida vizinhança. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aí com os nossos repórteres falando sobre as confusões da vila. Bem, pessoal, eu sou o Chaves e eu aqui estou sendo agora servindo como repórter aqui do quadro CH Repórter, claro, né? Bem, e eu vim falar aqui como é cada confusão da vila, né? Primeiramente, tem até um telefone aqui, né? Mas deixa pra lá. Bem, cada confusão aqui da vila é formado por quase todos os inquilinos, né? Por quê? Porque todos são aqueles que sempre fazem confusão. Principalmente a Dona Florinda, que é a velha coroca do 14, onde tem vários apelidos. Ela sempre traz confusão na verdade, né? Nem é, no português tá meio errado, mas sempre traz confusão com a gentalha. E quem ela traz como gentalha? Dona Clotilde e Seu Madruga. Então, sempre a confusão entre eles três. Sempre eles três. E às vezes também a sua barriga entra no meio por causa que o Seu Madruga não paga o aluguel. Mas vamos aqui falar, vamos entrevistar cada vizinho, né? Para tentar explicar, né, essas confusões que sempre tem aqui na nossa vizinhança. Olha, eu me recuso a falar que eu faço alguma confusão nessa vila. Mas é claro que o senhor faz algumas, porque sempre o senhor às vezes belisca o Kiko, ou o senhor às vezes xinga a Dona Florinda de qualquer coisa. Bem, mas isso aí é porque eu estou me defendendo. A culpa é sempre dela. Ela que sempre caça a maioria das confusões aqui da nossa vila. Será mesmo? E quando é para pagar o aluguel? Isso já é outra história. Bem, vamos ver a opinião dos outros vizinhos. O que eu falo sobre essas confusões que temos aqui na nossa vizinhança é porque a Dona Florinda sempre fica nos chamando de gentalha. E é claro que eu tenho que ficar do lado do meu Drudru, porque ele é o meu vizinho mais próximo. Tá legal. Já entendemos. Eles só falam isso porque são um bando de gentalha. Eles são todos umas gentalhas, por isso que ficam falando isso de mim. Ora, eu não sou nenhuma gentalha, viu? Só que a senhora sempre que começa as confusões aqui da vila... quem é? O senhor que fica falando, me chamando de velha coroca. Eu fico te chamando de velha coroca porque você parece. Ora, o senhor vai ver. Bem, e para vocês perceberem, já começou mais uma confusão. Eu vou ficando por aqui e aí eu vou jogando já para os nossos queridos apresentadores. Tchau. Ô, pessoal, chega de confusão. Bem, o que percebemos é que esta confusão na nossa vizinhança parece com a confusão lá na nossa vila de pelúcia. Isso é verdade, Drudru. É muito parecido mesmo essa confusão da nossa vila. Igual a nossa vila de pelúcia. Sim, mas às vezes é a mesma coisa. sempre o senhor, o Seu Madruga, que fica caçando confusão com a Dona Florinda. Chaves, fique calado. Bem, enquanto eu sou o único que não estou entendendo nada, se vocês gostaram deste episódio, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e também compartilhe com seus amigos. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Estamos aqui com o nosso Jornal Aveto especial. Especial não, né? Na verdade, é o nosso querido Jornal Aveto falando sobre aí as notícias que está acontecendo no nosso canal e na vila. Bem, e agora vamos com o quadro mais guloseima, né? Mais gostoso de acompanhar do nosso canal, que é ela, Dona Florinda, com as suas receitas de culinária. Então, Dona Florinda, quais são as receitas de hoje que você vai falar pra gente, hein? Olá, queridos e queridas inscritas e inscritos do nosso canal. Estamos aqui com mais uma receitinha, né? Uma receita de culinária rapidíssima para você aprender aqui do nosso canal. Bem, eu me chamo Dona Florinda e agora você vai acompanhar comigo, junto com a minha sobrinha Pops. Oi, gente! E com o Louro José da Chupi. Fala aí, galera! Bem, agora vamos falar sobre a receita rápida de hoje. E a nossa receita rápida de hoje será o conhecido, né, aqui, bolo alegria, né? É um bolo alegria. E vamos lá, Pops. Nos diz os ingredientes para nós fazermos o bolo. Bem, vamos começar com os ingredientes para fazer a massa. Nós precisaremos de 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1 vidro de leite de coco. Nós precisamos também 1 caixa de gelatina de limão, 1 pacote de bolo de baunilha industrializado e meia colher de fermento em pó e manteiga também para juntar. Ou juntar, né? E a cobertura vocês vão precisar de 1 lata de leite condensado e 1 suco de limão. E na decoração, né, do bolo, vocês vão precisar de 1 pacote de coco em flocos, adoçado e úmido e 1 casca inteira de 1 limão. Bem, vamos falar agora sobre o modo de preparo. Em um liquidificador, bata primeiramente os ovos com óleo. Acrescente o leite de coco e a gelatina. Depois junte os demais ingredientes e bata mais um pouco. Coloque a massa em uma assadeira untada com a manteiga e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus para dourar e assar lentamente. Agora vamos com o modo de preparo para a cobertura. Em uma tigela, misture o leite condensado, o suco e o limão e reserve. Agora para a montagem dos dois, né? Espalhe a cobertura sobre o bolo, cubra o bolo com o coco em flocos e decore com casca de limão. Bem, esse foi a nossa receitinha rápida de hoje. Se vocês gostaram da nossa receita, se inscrevam no nosso canal, tá bom, pessoal? Bem, e quem vai vir agora é elas, as musas da fofoca, que são Dona Neves e Dona Clotilde, com mais um quadro Fofalhas da Gentoca. Eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Não esqueçam não esqueçam que na semana que vem teremos mais uma receitinha rápida. Então, até mais. Tchau. Fofalhas da Gentoca com Dona Clotilde e Dona Neves. Olá, meus queridos e queridas inscritos e inscritas que estão assistindo mais um Jornal Aveto aqui do nosso canal. Estamos aqui com mais umas Fofalhas da Gentoca comigo, Dona Clotilde, e com a minha querida amiga Dona Neves, é claro eu, né? E agora que nós já acabamos de perceber, este é o último Jornal Aveto deste mês de fevereiro, né? Porque já no domingo que vem já é o primeiro dia do ano, o primeiro dia do mês, quer dizer, né? De março. Exatamente, então é o último, hoje, né, dia 22 de fevereiro, é o último dia, o último Jornal Aveto de fevereiro, né? Onde só tivemos 2 jornais Aveto, se eu não me engano. Bem, mas vamos agora falar sobre as principais fofocas da semana. E a fofoquinha da semana é que... Vamos lá, bem... Nós tivemos aí mais uma fofoca e confusão com Dona Florinda. Ela está reclamando por causa que estão usando o tanque, né? E bateu um branco na minha cabeça. O tanque para brincar. Para brincar de barquinhos, de boneca e de etc. E ela reclamou, né? E quem vai nos falar para nós, né, sobre esta confusão, né, essas confusões, serão os nossos repórteres, que serão o Godines e o Nhonho, né, que entrevistaram ambas as partes, né. Vamos lá. Olá, queridas apresentadoras do Fofalhas da Gentoca. Bem, estou aqui para falar sobre mais uma confusão com Dona Florinda, sobre
o tanque onde ficam enchendo de coisas para brincar. Bem, ela nos deu deu uma palavrinha para a gente. Por que está tão chateada sobre essas coisas? Vamos ouvir. Ora, mas como é que eu não vou ficar chateada se enche o tanque todinho de porcarias? O que eu vou fazer? Ora, eu tenho que lavar as minhas roupas e aí eu vou ter que ficar aguentando estas coisas aí, ó. Esses baldes, esses barquinhos de papel, tudo aí no meu tanque para eu usar? Ora, isso é inadmissível. Tá bom, dona Florinda, muito obrigado. Bem, também temos a outra parte. É com Godines. Bem, a outra parte é a Chiquinha, né? Que ela que fica brincando no tanque, né? E ela vai nos falar por que, né? Fica brincando no tanque. Ora, por que eu fico brincando no tanque? Porque não tem nenhum outro lugar. Porque se você dá uma olhada na vila, a vila tá cheia de coisas do Kiko onde ele fica espalhando e deixando tudo jogado. Mas eu pago o aluguel pra isso, né? Ora, mas meus pais também pagam um aluguel. O seu pai paga? Paga. Ah, então esses 14 meses de aluguel que ele deve é outra coisa. Ora, mas pelo menos eu tô brincando com as minhas coisas. Então, eu não, pelo menos não deixo as coisas jogadas para ficar causando, como fala, confusões. Ora, eu acho que é nós melhor voltarmos pro nosso estúdio. Eu fico cheio de comentários, porque isso é muita verdade que a minha biscaneta falou, né? Que o filho dela deixa as coisas jogadas. E por que você fica calada? Porque eu também não pago aluguel, né? Fazer o quê, né? Bem, vamos agora com a nossa próxima fofoquinha da semana. Onde tivemos a bola do Kiko e o que aconteceu com a bola do Kiko que foi estourada. É mesmo, pessoal. No episódio aí que tivemos nesta semana, tivemos a bola do Kiko estourada, né? A bola quadrada. E já aconteceu 3 vezes no nosso canal, né? Em 2022, no ano passado, né? No ano 2025 e agora este ano de 2026. Então não é nenhuma novidade essa estoura, né? O Chaves estourando a bola do Kiko de novo. Só que pelo menos agora eles estavam brigando pela bola e agarraram a bola, né? E estouraram, né? E rasgaram. É verdade. Bem, vamos agora com mais uma outra fofoca. Que na verdade não é uma fofoca, é uma notícia que nós vamos aqui falar, né? Que o nosso estúdio, né? Esse estúdio aqui vai ser, né? Talvez durante esta semana, não sabemos, mas este estúdio, né? Vai deixar de ficar aqui onde nós estamos gravando, né? Que já temos um short, né? Bem, nós ficamos aqui porque é cerca de um mês, né? Porque, né? Ficamos aqui, acho que desde o mês passado, mas aqui não gravaremos mais aqui, né? Aqui no nosso estúdio, não no nosso estúdio, nós estamos falando no lugar onde é gravado, né? Nós estamos aí com nós vamos aí agora gravar em um novo local, só que a gente ainda não sabe aonde vai ser, né? E nós não sabemos também quando nós mudaremos. Então é só essa notícia rápida mesmo. Bem, nós te despedimos aqui de vocês que estamos terminando mais um quadro nosso aqui. Se vocês gostaram deste quadro, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Então, adeus e voltamos com nossos estúdios. Bem, muito obrigado às apresentadoras Dona Florinda, Popes, Louro José, Dona Clotilde e Dona Neves, com os quadros que foram exibidos aí durante este momento. Bem, agora vamos falar sobre o quadro de hoje, ainda o último quadro de hoje, né? Que é a entrevista do The Jaime com o seu Jaiminho. Bem, seu Jaiminho, quem será o entrevistado de hoje? Olá, meus queridos e queridas inscritos que estão assistindo mais um quadro, né? O último quadro do Jornal Vento de hoje. E hoje nós estamos aqui com a nossa entrevista, né? O The Jaime com o seu Jaiminho. E hoje nós vamos entrevistar uma verdadeira raridade, né? A primeira entrevista dele deste ano de 2026, que é o nosso querido gatinho Tom, que está do lado do nosso estúdio, ó, onde nós estamos vendo aí. Ele tá deitadinho aí, ó. E vamos aproveitar a oportunidade que ele tá aqui, vamos, né? Oh, e já me derrubou. Vamos aproveitar a oportunidade, né? Olá, como você está? Você está bem? Já bebeu água hoje? Ele tá com a cara meio de mal, né? Tá parecendo o Batman. Hein? Ei, tô falando com você. Bem, estamos com ele aqui, ó.
Ele é o Tomzinho, que já vai fazer 2 anos já, né? Quem não lembra que pegamos ele de 2024? Tem até um shorts, né? Um short, né? Um vídeo aí, curto, gravado aí, com ele quando ele apareceu no tamanho de uma pulga. E ele tá aqui do lado do nosso estúdio. Né, Tom? Né? Olha os olhos, que olhos bonitos. Mas eu aqui na entrevista, né? Porque ele não fala, né? Então eu só mostrando ele mesmo, né? Ele tá querendo brincar comigo, ele tá querendo brincar. Ai, tá querendo brincar. Não me pega, não. Ai, ele tá me pegando. Ai, socorro. Se vocês gostaram desse episódio, né? Se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like. Ai, ele tá querendo me morder. Olha. Eu tô brincando com ele ali, ó. Ele tá querendo brincar. Ai, socorro, meu Deus do céu. Adeus, pessoal. E não percam o Jornal Vento da próxima semana, né? Então, adeus. Tchau.